Olá, amigos! A guerra na Ucrânia é de fato uma guerra por procuração entre os Estados Unidos e seus aliados com a Rússia. Um lado tem muitos irmãos e é rico, o outro lado luta sozinho e enfrenta muitas dificuldades econômicas. Assim, olhando para esta situação, muitos acreditam que a Rússia perderá ou pelo menos enfraquecerá seriamente. No entanto, se a guerra durar, não se sabe, porque há muitos países que não querem que Moscou caia. Nele, é possível citar China, Índia ou Coreia do Norte e hoje falaremos sobre o Irã. A única potência até agora a apoiar e enviar armas para ajudar a Rússia a lutar. Por que é que? Porque eles não são aliados, mas ainda estão do mesmo lado da Rússia. Existem muitas maneiras de explicá-lo, mas aqui vamos nos concentrar em dois pontos. Primeiro, como o Irã foi ajudado pela Rússia. E segundo, o que eles ganham ajudando Moscou. Em 1995, o Irã assinou um contrato com a Rússia para a construção de sua primeira usina nuclear em Bushehr. Naquela época, este projeto era simplesmente uma cooperação ganha-ganha. Um lado precisa da fábrica para produzir eletricidade, o outro lado precisa de dinheiro. Os dois lados têm reciprocidade, ninguém deve nada a ninguém. No entanto, mais tarde, o apoio da Rússia tornou-se uma alavanca para fortalecer o relacionamento entre os dois lados. A razão é porque o Irã não apenas usa energia nuclear para produzir eletricidade, mas também depende dela para promover seu programa de desenvolvimento de armas nucleares. Para realizar suas ambições, o Irã precisa da Rússia, que fornece a tecnologia e a maior parte do material de urânio. Por causa disso, os Estados Unidos tentaram bloquear o projeto nuclear de Bushehr, fazendo-o parar até 2011 para ser concluído. O fato de o Irã ter armas nucleares causará instabilidade na região porque alguns de seus inimigos, como Israel, Arábia Saudita ou os estados do Golfo, também encontrarão maneiras de possuir armas nucleares para manter seu equilíbrio energético. Isso poderia levar a uma escalada de conflito e séria insegurança, e faria com que a Rússia e os Estados Unidos perdessem a superioridade militar absoluta no Oriente Médio. Os Estados Unidos e a Rússia não terão mais a capacidade de dissuasão nuclear e atrairão juniores para o seu lado. Assim, embora Moscou tenha ajudado Teherã a construir reatores nucleares, ela endossou uma resolução das Nações Unidas condenando o programa de desenvolvimento de armas nucleares do Irã. No entanto, porque querem manter relações estreitas, continuam a contribuir para as ambições do país, fornecendo tecnologia e materiais de urânio durante muitos anos. Para mais informações para todos, a Rússia é o país com a maior capacidade de enriquecimento de urânio do mundo. A Rússia responde por quase metade da capacidade global, e até mesmo os Estados Unidos dependem atualmente de 14% de seu suprimento da Rússia. Não apenas lançando as bases para o campo nuclear do Irã, a Rússia também promete ajudar o Irã a modernizar suas forças armadas para um novo nível. No passado, eles forneceram muitas armas avançadas a Teherã, como o sistema de mísseis S-300, tanque T-72, tanque de ataque Su-24, MiG-29 e alguns submarinos da classe Kilo. No entanto, agora o Irã conseguiu produzir sistemas de armas semelhantes. O que o Irã pretende é que a Rússia transfira os projetos mais recentes hoje, como Sistema de mísseis de defesa costeira K-300P, Sistema de defesa aérea S-400, tanque T-90, caça Su-30 ou Su-35. Uma dessas armas foi discutida para a venda ao Irã. No entanto, existem duas razões importantes pelas quais a Rússia ainda está pensando. Primeiro, Teherã tem uma indústria de defesa muito desenvolvida, eles podem se dar ao luxo de projetar cópias de armas semelhantes. Isso forçou a Rússia a investir mais esforço e dinheiro para criar uma nova versão mais avançada para manter a superioridade militar. Enquanto isso, o Irã pediu repetidamente para dever dinheiro, então a Rússia não quer vender. Em segundo lugar, a Rússia está tentando manter boas relações com outros países da região, especialmente Arábia Saudita e Israel. A transferência de armas modernas para o Irã pode causar fortes objeções desses parceiros que os fazem hesitar. Por causa dessas duas razões, o Irã teve que fazer muito esforço diplomático, mas não teve sucesso. Portanto, eles querem obter aprovação por meio do apoio e fornecimento de armas à Rússia na guerra da Ucrânia. Dado que Moscou está lutando e não recebendo muita ajuda, agora é muito provável que retribua Teherã fornecendo algumas armas modernas. Além dos fatores acima, o apoio do Irã à Rússia está relacionado a interesses econômicos. Moscou é o maior investidor estrangeiro de Teherã. Ao mesmo tempo, eles ajudaram o país com muitos projetos importantes, como a construção da ferrovia de alta velocidade Teherã-Mashhad, projeto hidrelétrico de Sirha-Bishi, e a fábrica da ICO, uma das maiores fábricas de automóveis do Irã. No contexto de isolamento do Ocidente, a Rússia se tornou um parceiro confiável na cooperação econômica e fornece tecnologia ao Irã. Finalmente, esses dois países têm um inimigo comum, os Estados Unidos e o Ocidente. Eles ganharam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, pelas sanções mais duras dos Estados Unidos e do Ocidente.
Portanto, ajudar um ao outro em tempos difíceis, bem como lutar contra inimigos comuns, fortalecerá o forte relacionamento entre os dois lados. Agora vamos responder a pergunta que todos provavelmente estão se perguntando: que tipo de arma o Irã forneceu à Rússia? Que vantagens eles têm? Em dezembro de 2022, o Irã forneceu um total de 1.700 drones para a Rússia. Eles são usados principalmente para atentados suicidas, inteligência e ataques às instalações de energia e infraestrutura da Ucrânia. O diferencial dessa arma é seu preço super barato, de apenas $20 mil a $50 mil a peça. Enquanto isso, os análogos russos custam até $3 milhões. E outro ponto interessante, toda vez que a Ucrânia quiser destruir um drone originário do Irã, terá que disparar um míssil. E esses tipos de burros valem cerca de $50 mil a $120 mil, mais que o dobro do custo de produção do oponente. Segundo as estatísticas, em outubro de 2022, a Rússia usou centenas de drones para atacar a infraestrutura ucraniana e causar sérios danos. Custou à Rússia cerca de $11,6 milhões para comprar esse número de drones. Por outro lado, a Ucrânia tem que gastar até $28 milhões para destruir. Segundo algumas fontes russas, é de $50 milhões. Segundo autoridades americanas, o Irã está se preparando para entregar à Rússia mais 2 mísseis balísticos táticos FAT-110 e Zolfaghar com intervalos de 300 e 700 km, respectivamente. Em termos de tecnologia, essas armas estão muito atrás de suas contrapartes russas. Em particular, sua trajetória de tiro é previsível e não é capaz de escapar de mísseis antiaéreos antibalísticos. No entanto, provou ser bastante preciso, tendo sido usado pelo Irã para atacar bases militares dos Estados Unidos no Iraque. Então a Rússia está com falta de mísseis balísticos? Por que eles deveriam comprar mais do Irã? A Rússia tem mais de 900 mísseis balísticos Iskander. Destes, apenas cerca de 119 deles foram usados para atacar a infraestrutura ucraniana. Apesar de eficazes, mas o custo é muito alto, cerca de $2 milhões cada, eles devem ser usados para atacar alvos mais valiosos. Além disso, a Rússia também quer economizar dinheiro para se preparar para uma provável futura guerra com a OTAN. Usar um míssil iraniano que custa apenas $110 mil e $200 mil economizaria bastante dinheiro, embora se espere que a capacidade de atingir bases ucranianas seja eficaz. Portanto, o apoio do Irã agora é muito valioso taticamente, pois contribui para preencher as deficiências que uma potência militar como a Rússia enfrenta. Vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistir. Adeus e até mais.